Carolina fala que tem dúvida sobre a afirmação teórica de que o impeachment tem natureza golpista. Aí ela pergunta se o impeachment tem natureza golpista sempre ou depende de um caso concreto, sendo que no caso da Dilma fica evidente que é golpe mesmo e tudo. Aí ela comenta, talvez o impeachment de Collor também tenha sido um golpe de parte da direita contra o presidente, pelo menos de um setor da direita intervindo no cenário político. E aí ela pergunta se é isso mesmo. E aí perguntaram se o golpe sair vitorioso também, qual o poder que vai ter a bancada evangélica e qual que é o papel da Globo nesse processo golpista. Então, esse problema do impeachment é importante mesmo discutir. O impeachment do Collor, ele foi um golpe, não contra o Collor, mas contra o povo. Nós que participamos da campanha na época, a gente salientou isso aí muito claramente. O pessoal não saiu na rua para pedir o impeachment do Collor. O pessoal saiu na rua para derrubar o governo. Era uma mobilização que estava crescendo e que, se continuasse, ia derrubar o governo. O governo era muito impopular. Então, o que eles fizeram? Eles foram no Congresso, abriram o processo de impeachment, né, para impedir que a mobilização se desenvolvesse. Nós, naquela época, já percebendo que eles iam fazer essa manobra, tudo, nós lançamos a palavra de ordem que era fora Collor, eleições gerais. Quer dizer, nada de acerto de cúpula. Vamos derrubar o governo e botar no voto. Mas aí qual foi a sequência dos acontecimentos? Derrubaram o governo, colocaram o vice do Collor. Já era uma manobra, né, para manter a continuidade do regime, fortalecer esse governo. Aí colocaram o FHC como ministro da Economia do governo Itamar Franco. O Lula, que ia disputar a eleição na sequência, né, ele estava no ano do Plano Real, que foi 1994, ele estava com 65% de intenção de voto. Dava a impressão de que ele ia ganhar a eleição estourada. Lógico, que caiu o governo de direita e ia entrar um governo de esquerda, né? Aí lançaram o Plano Real e elegeram a FHC. A situação da econômica estava em descontrole e tal. O impeachment foi um instrumento fundamental para controlar a situação contra o povo. Então, eles tiraram o Collor, mas mantiveram tudo funcionando do jeito que eles queriam. O PT colaborou, né? Foi um erro. O cálculo do Lula, por exemplo, deveria ser, naquele momento, que ele, como ele estava por cima, que o Collor foi derrubado, subiu o Lula, que era a única realidade possível naquele momento. Aí ele pensou assim, vou ficar com esse governo, né, vou apoiar esse governo, depois na próxima eleição me elejo eu. Só que o governo era um centro de conspiração dos direitistas que estavam apoiando o governo Collor contra ele. Ele não viu isso aí, né? Tudo foi um golpe na época. O impeachment, ele é colocado lá para a burguesia poder controlar a situação. Nós temos que entender o seguinte, o regime ele não é neutro. Ele é um regime da burguesia. Às vezes a burguesia é obrigada a ceder um espaço, mas ela nunca cede totalmente, senão o regime deixaria de ser um regime burguês. Quando o Lula subiu, eles foram obrigados a ceder um espaço para o PT. Mas eles nunca abriram mão de um controle mais geral do governo. Você vê que quem indicou o Ministério da Economia do Lula foi a burguesia. O Meirelles, que está cotado agora para ser ministro do Temer, foi ministro do Lula. Então a burguesia cedeu, assim, o cara entrou na casa, mas não pode dormir no quarto do patrão, você entendeu? É que não é assim. Então, nós temos que considerar isso daí. Eles montaram o dispositivo do impeachment como mais um dispositivo de controle diante de uma crise governamental, para que eles possam tirar o presidente com mais facilidade. Eles não queriam colocar um dispositivo que permitisse o povo tirar o presidente. O caso do Collor é típico.
o povo saiu à rua para derrubar o Collor, mas quem tirou o presidente foram eles, do jeito que eles queriam, da maneira como eles queriam, controlando todo o processo, etc. e tal. O que deveria haver é o seguinte, né? No regime democrático, você deveria ter um dispositivo que o próprio povo pede para sair o governante.